Já estamos nos rumos da Guerra Civil 2 aqui no Brasil em lançamento e eu vou falar alguns motivos se você deve ou não deve acompanhar essa HQ. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Nick e esse aqui é mais um Nick Mix. Bom, pra você que também já acompanha alguns serviços de streaming de quadrinhos nos Estados Unidos, sabe e já acompanhou até o final a Guerra Civil 2. E assim como eu, você já leu esse arco que é pequeno. E de antemão eu já vou explicar pra vocês que eu vou utilizar aqui só o arco principal dele, as 8 HQs que completam o arco principal. Não vou usar nenhuma outra HQ adjacente que conta histórias específicas da Guerra Civil 2, eu vou usar somente a parte principal do arco. E pra você que tá com medo também pode ficar tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler pra você. Bom, começando pelo começo, já na edição 0 acontece uma das tragédias da Guerra Civil 2. E como eu vou explicar melhor pra vocês no final desse vídeo, isso é uma coisa que me incomoda. Mas agora vamos pro resto da história. A Guerra Civil 2 acontece depois que descobrem um inumano que pode ver o futuro. E o problema dessa situação, ou a divergência de pensamento é: a gente deve agir antes da pessoa fazer algo de ruim, mesmo que ela não tenha feito nada, ou a gente deve realmente tomar uma atitude mesmo que a pessoa não tenha feito nada. Então o roteiro se desenvolve inteiro nessa situação do a gente vai agir mesmo que a gente conheça a pessoa e saiba que ela possivelmente não vai fazer aquilo, ou a gente vai agir porque afinal das contas a gente não pode deixar em risco nenhum dos heróis que a gente tem. O arco se desenvolve bem até começar a discorrer em mortes desnecessárias. Mortes de personagens que têm muito peso no universo, mas que tiveram que ter a morte só para provar um ponto do roteiro. E esse problema se intensifica bastante quando você pega, por exemplo, de base a Guerra Civil 1, que teve uma morte bem pequena, mas que foi incrivelmente significativa. Enfim, esse quadrinho não teve nada que realmente fizesse valer a pena o nome ou a nomenclatura de uma Guerra Civil 2. Realmente são duas ideias e dois ideais batalhando pra ver quem dá certo e querendo saber até onde vai os direitos e a liberdade de uma pessoa. Mas será que só isso vale pra gente nomear como Guerra Civil um arco tão pequeno como eu achei? Sinceramente não, porque não funciona da maneira que a gente espera. Os acontecimentos não têm lá a grandiosidade que deveria ter, muito menos o roteiro leva para essa grandiosidade. Os problemas são todos ali contidos na mesma esfera e se resolvem muito facilmente. Os conflitos deixam para ser resolvidos com uma entidade superior, se eu posso dizer assim. É meio que eu tô brigando com uma pessoa para ver quem tá certo, aí chega Deus e fala, não, fica quieto aí, ele tá certo. Não tem nenhum argumento por cima disso. É só uma força maior colocada no roteiro para tirar o motivo da briga e demonstrar o que pode ou não pode ser feito com isso. Mas nem tudo é ruim nesse roteiro. O roteiro conta com bastante presença de, por exemplo, dos Inumanos, que é um dos grupos que eu mais gosto dentro da Marvel. Além disso, conta também com alguns momentos de introspecção moral de muitos personagens, o que define um peso a mais para os personagens, mas isso não fica claro a partir do momento que atualmente a gente já sabe que o Marvel Legacy está saindo e que alguns personagens não são quem realmente se achava e fica meio fraco. Todos os atos que acontecem no Guerra Civil 2 não tem consequência absolutamente nenhuma pra ninguém, o que piora ainda mais o arco que ela tá sendo trabalhada. O momento pessoal de todos os personagens e todos os heróis dessa história tá sendo muito difícil, eles estão passando por muitos problemas e muitas situações ao mesmo tempo. Então essa Guerra Civil tá meio que um problema grande no meio de vários problemas que os heróis estão enfrentando pessoalmente. Algumas relações amorosas foram colocadas nesse quadrinho de maneira bem superficial, o que, mais uma vez, foi só um dos motivos para dar peso nessa situação. A melhor parte dessa Guerra Civil são duas coisas. Primeiro, nenhum dos acontecimentos tem realmente importância no universo. Os acontecimentos começam e acabam e acontecem num período e esse período se fecha. Então, no começo eles veem o futuro, no final eles já não vão mais ter essa possibilidade de ver o futuro. Todo mundo aprende com o seu erro e evolui. Erros que eles cometeram no mesmo arco. Eles começam com uma mentalidade, aí eles acabam o arco e só falam, ah, não, tá bom, é verdade, eu fiz merda. O que não faz sentido, porque você começa a construção de um personagem e não usa nenhum dos valores que aquele personagem tinha. Por exemplo, a Capitã Marvel, ela começa a pilhar por motivos emocionais nisso, de tentar executar a lei antes que algum crime aconteça. O que dificulta bastante o nível desse quadrinho é justamente isso. Os erros começam e acabam nesse arco, então não faz a menor diferença você acompanhar ou não. E outra coisa boa desse quadrinho foi ambientar bem o Império Secreto, que na verdade não tem grandes explicações no Guerra Civil 2, mas ali bem no finalzinho já dá uma breve explicação do que está acontecendo e um breve começo. Então, se eu pudesse dizer como exatamente é esse Guerra Civil 2, é um prelúdio bem grande para um Império Secreto que pode ser um bom arco da Marvel.
Então, para concluir o meu veredito nesse quadrinho específico, a Guerra Civil 2, não é bom, eu não compraria, eu não teria na minha estante. Talvez se saísse encadernado, muito bem trabalhado, num preço muito bom, eu pensaria em comprar, mas definitivamente não é uma das minhas vontades nesse momento. A trama é muito bem pensada, mas não foi bem executada, como já aconteceu em outros arcos da Marvel, mas que eu gostei. Como por exemplo a Batalha do Átomo, é onde se enfrentam os X-Men do futuro, os X-Men do passado, os X-Men do presente, todos eles juntos na mesma batalha. A premissa é muito boa, a execução não foi tão boa, mas mesmo assim eu gostei. Eles mantiveram a força e mantiveram a palavra e se sustentaram naquele arco. E como eu já falei milhares de vezes, Guerra Civil 2 não tem nada que siga diante daquilo. Talvez esse arco teria sido melhor aproveitado se fosse lançado ao mesmo tempo que foi lançado nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil a gente sofre um delay incrível pelas editoras para lançamento de quadrinhos. A gente está começando a receber o Guerra Civil agora, sendo que ele já passou pelos Estados Unidos há muito tempo. Isso é claro, eu tô falando do Guerra Civil 2. Porque as notícias chegam do mesmo tempo que chegam nos Estados Unidos, só que nenhum dos quadrinhos chega no mesmo tempo, então a gente tem a notícia, mas não tem o contexto. A gente sabe do que vai acontecer, mesmo sem saber do contexto, isso influencia bastante a história. Além do arco não contar também com heróis bem grandes, ele simplesmente não liga para alguns heróis que existem atualmente no universo, o que me deixou bem desanimado com isso também. Eu não aconselho ninguém a comprar esse arco, ninguém a acompanhar, principalmente por a gente já saber o que vai acontecer daqui pra frente nos quadrinhos, justamente por ter esse delay das editoras no Brasil. Por exemplo, a gente já sabe que tem o Marvel Legacy, que são os heróis clássicos combatendo os heróis atuais. Atualmente, na data de lançamento desse vídeo aqui, já saiu 2 Marvel Legacy, que é o da Fênix e o do Hulk. Isso é claro no arco Generations, que é onde eles vão se combater. Eu já tive a oportunidade de ler esses 2 quadrinhos e posso dizer que tá bem bacana, não é exatamente o que eu esperava que fosse acontecer com o anunciado, mas foi pra bom, sabe? Não era o que eu esperava, então deu tudo certo. Tá sendo um arco bacana, mas não sei se vai conseguir consertar os erros dessa Guerra Civil 2. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam do Guerra Civil 2? Se vocês acompanham algum serviço de streaming, é só me contar aqui embaixo o que vocês acharam do arco inteiro e se vocês concordam ou não comigo. Não esquece de se inscrever nesse canal, de me seguir nas minhas redes sociais, de compartilhar esse vídeo aqui com aquele seu amigo que tem uma estante parecida com a minha. Tchau, pessoal!